Oi, eu me chamo Hilton Kimas e esse é o meu podcast, o KimasCast, um espaço em que falo sobre o que sinto e penso. No episódio de hoje, eu vou estar fazendo uma retrospectiva sobre o meu 2024 e vou trazer algumas coisas aqui, alguns pensamentos e tudo mais. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar, e eu acho que mais pessoas pensam da mesma forma como eu, é que dezembro é um mês muito reflexivo pra mim. Tipo, eu sempre tô pensativo no mês de dezembro inteiro sobre como foi esse ano que tá se findando. Por exemplo, em 2023, eu sempre escrevo um textinho. Em 2022 eu também escrevi e postei. Em 2023 eu não postei. Mas 2022, se eu não me engano, eu postei. 2021 também eu postei lá no Instagram um texto sobre como foi o meu ano e tudo mais. E dezembro, ele carrega uma nostalgia que eu não consigo explicar pra vocês, mas eu sempre sou levado aos anos que se passaram e a como que eu quero a minha vida no próximo ano, como eu quero melhorar no próximo ano. Acho que dezembro é um mês muito reflexivo pra mim, muito por conta das formaturas de ensino médio que eu tô indo. Em 2023 eu fui na formatura de um amigo e em 2024, nesse mês de dezembro, eu fui na formatura do meu primo, de um outro primo que tava formando junto e alguns amigos que também formaram juntos. E eu acho que por conta do ambiente escolar, né, e tudo mais, me gera muitas memórias afetivas e muitas memórias boas do meu tempo de escola. Pra quem não sabe, eu formei em 2019, então assim, eu já tenho uma idade ali mais avançada e tudo mais. E essas formaturas, visitar a escola sempre me traz muito esse lapso temporal de nostalgia, de eu lembrar de como foi o meu tempo de escola e tudo mais. Mas o mês de dezembro, ele carrega uma coisa que, assim, de verdade, eu não faço ideia de como explicar. E eu tava vendo no TikTok alguns vídeos, e muitas pessoas também têm essa nostalgia, têm esse lado mais pensativo no mês de dezembro. Então talvez não seja uma experiência própria, mas coletiva. E dezembro é um mês que eu vou refletir sobre como foi o meu ano. Como que eu fui como amigo, filho, irmão, pessoa, como ser humano. E eu tento melhorar as minhas atitudes no próximo ano. E também eu vejo sobre as minhas metas, se eu cumpri alguma meta, como foi a minha questão profissional, a minha questão emocional. E 2024 foi uma bola de neve em todas essas formas, em todos esses aspectos. 2024 foi um amontoado de sentimentos, de emoções e de coisas que aconteceram. Acho que todo ano é muito desafiador por si só. Todo ano traz seus próprios desafios, suas próprias lutas e batalhas. Mas eu queria destacar algumas delas aqui com vocês, que a primeira é o trabalho. O primeiro desafio que eu quero pontuar aqui nesse ano foi trabalho, porque pra quem não sabe, eu sou social media e designer gráfico, só que eu sou freelancer, então eu trabalho meio que por conta própria, eu vou tentando fazer uns contatos ali e tudo mais, mas a instabilidade financeira é algo que me travou muito esse ano, porque eu tinha acabado de sair de uma agência que eu trabalhei em 2023, e aí eu tava indo pra um campo mais de design gráfico, sozinho, então assim, foi aparecendo alguns contratos no início do ano, depois apareceu em julho, mas assim, foram espaçados, não foi algo assim recorrente mensalmente. E isso me pega bastante porque a gente tem contas a pagar, a gente tem coisas a comprar, e a gente tem materiais de trabalho para melhorar. Por exemplo, tem mensalidade de aplicativos para pagar profissionalmente aqui no computador, como o Adobe Illustrator e o Photoshop. E ter essa instabilidade financeira me pega muito e me pegou muito. Tanto que no mês de setembro eu fui trabalhar numa farmácia aqui, e foi um tempo assim bem interessante, que eu desenvolvi como pessoa, desenvolvi como profissional, desenvolvi melhor minha oratória, de conversar com pessoas que eu nunca vi na vida e tá com um sorriso ali. Mas ao mesmo tempo, eu percebi que não era o ambiente que eu queria, porque eu não sei o que acontece, mas a gente que é criativo, nós não conseguimos fazer algo além da nossa criatividade. Temos uma maneira de ver o mundo, temos uma maneira de não nos vermos encaixados em algumas caixinhas, e se tratando do âmbito profissional é pior ainda, porque a gente não desenvolve muito bem outras atividades que não envolvam a criatividade. Então a gente se sente meio vazio se a gente não trabalha com essa criatividade, se a gente não exerce essa nossa arte, essa nossa criatividade. E isso é uma coisa que me pega muito, a instabilidade financeira e essa questão de querer trabalhar com aquilo que a gente realmente ama. Mas, em meio a esses desafios,
e essas instabilidades que eu citei pra vocês, e essas questões, eu também vejo muito o cuidado de Deus, porque eu sou cristão, sempre reforço isso em todo episódio de podcast, mas eu sou cristão e eu acredito muito na providência de Deus nessas questões, sabe? Deus, ele nos ouve. Ele não é o nosso gênio da lâmpada, que vai nos prover tudo o que a gente quer, mas ele ouve as nossas orações e se for conforme a vontade dele, ele faz acontecer. Então, foi um ano de instabilidade financeira, mas foi um ano que eu tive trabalhos. Quase todo mês eu tive trabalhos. E quando eu não tive todo mês, eu tive trabalhos que me pagou mais para eu poder me sustentar nos outros meses. Não moro sozinho, mas eu pago contas também aqui em casa. Eu ajudo aqui no financeiro. E Deus foi muito bom. Ele foi muito cuidadoso comigo com relação a isso. Eu lembro que teve dias que eu orei e tudo mais sobre trabalho. E assim, dias seguintes, semanas seguintes, no mês seguinte, tinha alguém me chamando para poder fechar um contrato de design ou, sei lá, voltando a procurar meu serviço de social media. Então Deus foi muito bom e eu sou muito grato. Tirando essa questão, assim, de instabilidade e do cuidado de Deus comigo, eu também tive uma mudança, assim, de visão sobre carreira profissional. Eu trabalho com social media, ainda trabalho com isso, mas não é o meu foco principal. Eu tô focado bastante em design gráfico, então eu tô estudando, comprei livros sobre isso, quero fazer mais cursos ano que vem, e também teve essa mudança profissional de carreira, que pra mim tá sendo muito benéfica, porque eu tenho me conectado mais comigo, com a minha essência, e tenho tentado trazer essa essência pros meus trabalhos. Agora, saindo um pouquinho dessa questão de trabalho, vamos para a aba de estudo. Para quem não sabe, em 2024, no início desse ano, eu comecei a fazer mídias sociais pela Uniaselv e assim, não curti muito os primeiros 6 meses. Eu não fiz 6 meses, mas eu fiz só algumas aulas no primeiro mês, eu não gostei, aí eu saí. Depois, no meio do ano, eu comecei a fazer técnico em publicidade e propaganda no Senac, se não me engano, alguma coisa assim, ou é o Ninter, não lembro. Também não tava curtindo, decidi sair, e aí eu tô indo pra esse novo horizonte, que é o design gráfico ano que vem. E se Deus quiser, eu vou me fixar nessa questão de estudo de design gráfico. Mas eu estudei pra caramba esse ano, tá? Não tanto como eu gostaria, mas eu estudei um pouquinho mais de social media, fiz cursos, fiz também curso sobre marketing pra moda, fiz um monte de curso, bastante coisa mesmo, e comprei livros pra ler sobre design, e eu tô lendo, tô estudando, quero entender mais as coisas, e o estudo, assim, foi um caso que me pegou porque eu tava com uma mente de 2023, eu saí de 2023 com a mente de trabalhar como social media e somente com isso, e eu tô saindo de 2024 com o pensamento de trabalhar com design gráfico e realmente estudar isso. Eu estudei bastante coisas, vi novos horizontes e tô bem confiante com relação a isso. Agora, se tratando um pouquinho sobre amizades, 2024 foi um ano muito legal, muito interessante. Eu consegui reafirmar vínculos com meus amigos, que já vem de anos aí. A gente conseguiu se reafirmar, a gente conseguiu se entender. Tivemos as nossas desavenças, a gente teve brigas, a gente teve discussões, a gente teve situações mal comunicadas que levou a uma situação desconfortável, mas eu acredito que o amor, ele nos conecta, ele nos reconecta, e o perdão também. Foi um assunto que eu fui muito ministrado e discipulado pelo Senhor, que foi a questão do perdão, sobre perdoar e sobre esquecer o que passou e a gente focar nas mudanças e nas segundas chances, até porque não somos juízes nenhum, nós somos pessoas que erramos mesmo. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente pede desculpa, a gente pede perdão e a gente tenta melhorar, eu acredito que é sempre bom a gente ter esse coração perdoador e ter esse coração da segunda, da terceira chance. Eu errei com meus amigos erraram comigo, e mesmo com tantos erros, eu acredito que o amor, ele é muito maior do que aquilo que nos separa. Os nossos muros têm que ser derrubados para que a gente possa deixar e dar espaço ao amor, porque o amor que a gente tem uns pelos outros é muito maior do que as nossas diferenças, do que as nossas desavenças. E de verdade, o amor, ele supera qualquer coisa. Então, ame seus amigos, tenha paciência com seus amigos, tudo é um processo. A gente vai pensando, a gente vai refletindo, a gente vai orando e a gente vai melhorando como pessoa. E a gente vai tendo atitudes melhores. E ninguém é perfeito. Nós temos que pôr a mão na consciência e falar: eu também erro, eu também errei, eu também falei coisas que não devia, mas que o perdão e o amor possa fazer parte do nosso coração e das nossas atitudes. Então, meus amigos, vocês que estão ouvindo isso, eu amo vocês de coração e vamos juntos melhorando e sempre evoluindo, tá bom?
2024 também foi um ano muito complexo para as minhas emoções. Eu fiz a minha primeira terapia esse ano, eu tenho que voltar a fazer, mas é muito importante a gente fazer terapia, a gente organizar as coisas da nossa cabeça. Às vezes não conseguiremos fazer isso sozinho e precisaremos de profissionais da saúde mental para poder nos ajudar. E as minhas emoções, como diz o The Rose em sua música Sea Sol, se eu não me engano você fala assim, que significa gangorra, as minhas emoções elas descem, elas sobem, às vezes eu tô bem, às vezes eu não tô bem, e foi uma loucura me entender, falar sobre quem eu sou, falar sobre mim. Tudo isso gerou muitas desavenças dentro de mim, muitos sentimentos que desenvolveu uma ansiedade. Tive alguns ataques de ansiedade esse ano e tá tudo bem, é normal, tá tudo bem a gente não estar bem. E foi um ano que eu tive que me entender melhor, que eu tive que colocar as coisas no lugar e lidar também com algumas verdades sobre mim. Mas graças a Deus eu consegui colocar tudo no lugar, tô conseguindo colocar tudo no lugar, aos poucos, devagar, sem pressa, sem muita loucura, porque senão a gente acaba piorando a situação. Esse ano de 2024 também foi um ano em que eu tô me conhecendo melhor. Tô dando nome a sentimentos, tô dando nome a emoções e a coisas que eu sinto. E tô buscando sempre me conhecer mais, me entender melhor, me entender como ser humano, como cristão, como pessoa, como amigo, como irmão, como filho e também como membro de uma igreja. Então eu tô entendendo facetas sobre mim, tô entendendo as minhas nuances, as minhas complexidades e a gente sempre vai aprendendo algo novo sobre nós. E eu tô buscando sempre estar me entendendo melhor e tentando me priorizar melhor em algumas situações, em algumas coisas. Pra gente finalizar, pra não ficar um papo muito demorado e tudo mais, eu quero falar um pouquinho sobre como que eu quero que seja 2025 na questão de criação de conteúdo, porque esse ano eu tive muita dificuldade de criar conteúdo, muito por conta da minha personalidade, de eu ser um pouquinho mais melancólico, apesar de temperamento não ser científico, mas eu gosto de citar aqui só porque ele é mais fácil para as pessoas entenderem quando eu tô falando sobre isso. Então, como eu sou um pouquinho mais melancólico, quando eu tô bem, eu tô muito bem, quando eu tô mal, eu tô muito mal, e aí eu não consigo ter um equilíbrio de muitas dessas coisas. Então, como foi um ano de muitas idas e voltas como uma gangorra, às vezes eu tava muito em cima e às vezes eu tava muito embaixo, eu deixei a criação de conteúdo como algo muito secundário. Acho que nem secundário, vai lá pro 10º lugar. Mas 2025 eu quero muito poder priorizar o podcast e o Instagram. Eu tava até criando conteúdo pro YouTube, subi um vídeo só esse ano, mas eu acho que essa questão de gravar vídeo, me gravar, não é algo que eu curto muito fazer. Mas o podcast eu gosto pra caramba de ficar falando e aos pouquinhos eu vou trazendo o podcast pro YouTube, vou trazendo alguns assuntos que eu trato aqui pro YouTube em vídeo, mas o YouTube é algo que eu tenho mais dificuldade de fazer muito por conta do vídeo. Eu não gosto muito de sair pra gravar a minha cara. E também porque são vídeos mais longos, aí o dia tá muito ensolarado ou tá muito nublado, e aí eu fico agoniado com essa questão. Muito por conta também de barulhos externos, e assim, algo muito chato pra mim, porque eu tenho que ficar prestando atenção num monte de coisa, e eu não tô curtindo, eu não curto muito essa questão de gravar vídeos assim. Mas vamos ver o que vai nos revelar o futuro. Eu estou focado bastante na questão do podcast. Eu quero muito levar esse podcast pra frente, pra que mais pessoas possam se identificar com as coisas que eu falo, com os assuntos que eu quero tratar e falar com vocês. Então, 2025 vai ser o ano do podcast. Eu também tenho muitas particularidades de criar conteúdo, então, por exemplo, o podcast é algo muito pessoal assim, e não vou trazer nada assim que seja desconfortável pra mim, mas eu quero que seja uma extensão do meu Instagram, que é um blog mais pessoal e tudo mais, e trazer aqui pro podcast falar sobre assuntos que eu curto, que eu gosto, e trazer alguns amigos pra falar também. Então sim, eu focarei no podcast, e essa não será uma promessa de fim de ano que a gente não cumpre. Eu vou cumprir essa promessa porque 2025 vai ser o ano do podcast, e eu vou focar aqui em trazer pelo menos um episódio por mês. Essa foi a retrospectiva do meu ano. Eu espero que seu ano tenha sido bom também. Apesar dos apesares da vida, foi um ano muito bom, foi um ano muito legal. Aprendi muita coisa, pude rever outras coisas e que a gente possa sempre estar melhorando e buscando essas melhorias. Chegamos ao fim desse episódio, o último episódio do ano, e novamente, eu reforço que no próximo ano eu vou trazer pelo menos um episódio por mês. É uma promessa. Eu espero que o seu 2024 tenha sido bom. Se não foi, tá tudo bem. A vida é assim mesmo, é altos e baixos, mas vamos torcer pra ela ficar no alto pelo menos um pouquinho mais de tempo. Se você curtiu esse episódio, se foi benéfico pra você, se te ensinou algo novo, compartilha com um amigo ou amiga. Sou muito grato a você que me acompanha por aqui, a vocês 10 fãs que teve o meu podcast no top 10 de vocês, muito obrigado. E a você também que assistiu um episódio ou outro, muito obrigado por ter assistido. Me siga nas redes sociais, todas elas são @HiltonKimas, HiltonKuimas.
MAS. Tamo junto, beijão no coração e até 2025 e até o próximo episódio. Tchau, tchau.